que ontem participei de um evento no Palácio do Planalto, de cerimônia onde a presidente Dilma sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Cariri e mais outras duas universidades, mais três universidades, duas na Bahia e outra no estado do Pará. A Universidade do Cariri, orgulho da minha terra e da região que nasci, nasce como uma universidade grande mediante o desmembramento da Universidade Federal, cujos campos de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato agora são integrados à nova instituição, com sede em Juazeiro do Norte. Além desses campos, senhor presidente, são criados dois novos campos, um em Icó, no Vale do Salgado, e outro em Brejo do Santo, ficando ainda o compromisso do ministro Aloysio Mercadante e da presidente Dilma para a criação de outros campos, como, por exemplo, na cidade de Iguatu e na cidade de Sobral, no meu querido estado do Ceará. Com essa iniciativa, vamos interiorizar o ensino superior no Brasil. Vamos trazer inúmeros benefícios científicos, tecnológicos e culturais para mais de 1 milhão de nordestinos, não apenas cearenses, pois a sua influência se irradiará pelo Piauí, pela Paraíba e pelo sertão do Pernambuco. Recentemente, tive o orgulho de, ainda como presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, ser o relator do projeto que autorizou a contratação de novos professores e servidores para os quadros não apenas da antiga Universidade Federal do Ceará, dos campos do Cariri, dos novos campos a serem instalados, mas para a ampliação de servidores e de professores para qualificar as universidades federais brasileiras. Naquela oportunidade, senhor presidente, quando possibilitamos ali a criação de 43 mil cargos federais, já beneficiávamos a Universidade Federal do Cariri e as futuras unidades da Universidade Federal em Russas e em Crateús, com finalização de obras previstas para agosto, além de 6 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Aquela iniciativa teve como objetivo oferecer suporte de pessoal às principais decisões tomadas pelos governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff por meio de diversos programas de reestruturação e de expansão da educação no Brasil. O desenvolvimento do setor de ensino, a partir da criação de universidades, aliada à formação de professores e técnicos, é um trabalho de grande amplitude, pois se reflete em programas destinados ao fomento de profissionais qualificados, cujo resultado final é o crescimento e o progresso do nosso povo e das nossas regiões. Senhor presidente, em outra frente, abre ainda a possibilidade para o desenvolvimento de parcerias que contribuirão para alavancar o desenvolvimento integrado do nosso Estado na geração de mais empregos e na constituição de empresas melhor qualificadas. Finalmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia encerrar este pronunciamento sem antes assinalar as várias iniciativas, todas fundamentalmente corretas, em favor do setor agrícola brasileiro, segmento que hoje carrega o desenvolvimento positivo da economia brasileira, como certificam os números do nosso Produto Interno Bruto recentemente divulgados. Importância reafirmada pela presidente Dilma ao anunciar a disponibilização de 136 bilhões de reais para financiar a próxima safra, conforme estabelece o Plano Agrícola e Pecuário de 2013 e 2014, trata-se de um aumento de 18% em comparação à safra deste ano. Como tenho alertado aqui dessa tribuna,
o sertanejo do semiárido nordestino, que sofre com a pior estiagem dos últimos 50 anos e, dizem alguns, dos últimos 100 anos, está presenciando e vivendo o mais cruel dos absurdos, senhor presidente. A transformação de bancos nos maiores latifundiários desse país. Isso porque, apesar de ser um homem honrado, um homem de palavra, um homem de bem, ele está inadimplente. E é claro que não está assim porque quer. A seca prolongada já levou embora sua colheita, já matou seu gado. Agora é o banco que vai ficar com a sua terra. Senhor presidente, a medida provisória é 610, senador Walter Pinheiro, nordestino como eu lá da Bahia e eu do Ceará. A medida provisória é 610, que tive a honra de ser autoindicado para ser relator dessa matéria. Propõe um novo pagamento adicional para o auxílio financeiro emergencial, além de autorizar a venda de milho em condições especiais aos pequenos criadores. Entre outras providências, muito importantes no meu entendimento, o Fundo Garantia Safra pagará adicional no valor de R$ 560 por família aos agricultores que perderam as suas colheitas em razão dessa estiagem, dessa seca perversa. Com prazer que eu concedo o à parte a Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro. Senador Eunício Oliveira, eu estava ouvindo Vossa Excelência falar do Plano Safra e dessa questão das dívidas, então aumentei um pouquinho o passo para tentar chegar aqui em tempo de ouvir o discurso de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, fazer essa boa lembrança. Vossa Excelência toca num ponto fundamental, não só a questão do aumento, as garantias, o atendimento, principalmente a turma da agricultura familiar. Não estamos falando de pouca coisa, não, viu, senador Eunício? Nós estamos falando simplesmente de 84% dos estabelecimentos rurais desse país. 84%. Nós estamos falando de 74% da mão de obra empregada no campo. Está aí, nessa área. Então, eu fiz questão de vir aqui para tocar num ponto que Vossa Excelência coloca muito bem. Aliás, nós conversamos isso, inclusive, na saída de Fortaleza, quando lá estivemos. Quando foi anunciado, inclusive, que seria editada a medida provisória que hoje é a 610 e Vossa Excelência tem aí com todo capacidade e com todas as condições de exercer a condução na relatoria. Mas eu quero me referir exatamente a esse tratamento que é dado. Porque a medida provisória 565, no artigo 5º, no parágrafo 3º, senador Eunício, já dizia que aqui, assim, ficam suspensas as execuções judiciais e os respectivos prazos processuais. Corrigido isso na medida provisória 610, por causa do prazo, que a 565 era até 31 de dezembro de 2012. A 610 prorroga até 31 de dezembro de 2013. Então, o que nós precisamos, senador Eunício, e Vossa Excelência, de novo, é alguém que fala com propriedade disso, essa solução acontecer na ponta com o Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Então, está escrito, está na letra da lei. E por que continuam ameaçando os agricultores? Querendo tomar sua terra, querendo botar... Não dá para ser isso. Então, a medida provisória de Vossa Excelência vai confirmar, ampliar o prazo. Agora, nós precisamos que os órgãos que estão na ponta possam verdadeiramente, aí eles possam executar, mas não executar o agricultor, executar essa medida que suspende a execução, que suspende processos judiciais e que trata o agricultor com respeito. Ninguém deixou de pagar, senador Eunício, por malandragem nem por safadeza, perdeu a produção. Por isso que ganharam garantia safra. É por isso. E outra é o projeto que nós estamos tocando aqui de perdoar a dívida. Qual é o problema? De sentar com essa turma e ver efetivamente o que é possível perdoar. Então, acho que a gente está diante de um cenário, principalmente nós, que vivemos em estados cuja o prolongamento da seca tem nos causado muitos prejuízos e tem custado vidas. É importante, acho que Vossa Excelência faz um pronunciamento muito correto, no dia, inclusive, de lançamento do Plano Safra,
e a nossa esperança reacende, não só com a chegada da chuva, mas com a relatoria de Vossa Excelência na medida provisória 610. Obrigado, senador Walter Pinheiro. Sabe, Vossa Excelência, da relação que temos com o pequeno, com o microagricultor do semiárido brasileiro, principalmente do semiárido brasileiro. E, portanto, eu quero adiantar aos senhores e às senhoras senadoras e a Vossa Excelência, senador Walter, que durante quase todo o dia de ontem, acompanhado inclusive do presidente dessa casa, senador Renan, e do presidente da outra casa, da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, nós estivemos pela manhã com a área econômica, com o ministro Guido Mantega. E à tarde voltei novamente junto à ministra Deli e outros líderes para tratarmos desse assunto, porque ele é um dos assuntos mais importantes para grande parte da população pobre do Brasil e que vive no semiárido, onde a agricultura responde, onde as pessoas vivem, o dobro das pessoas vivem naquelas regiões pobres, nos sítios, nas fazendas e nas roças, enquanto os que vivem na cidade têm uma condição já muito mais adequada. Então nós temos que cuidar desse homem para que ele permaneça no campo, produzindo e botando comida não apenas na sua mesa, mas na mesa de muitos brasileiros com o suor do seu rosto. Quero adiantar, senador Suplicy, senhoras e senhores senadores aqui presentes, quero adiantar que o resultado final do nosso relatório já estará de acordo com o Plano Safra exclusivo para o semiárido nordestino, que a presidente Dilma vai anunciar e me autorizou a incluir todo o Plano Safra especial para o semiárido nessa medida provisória, a medida provisória 610, que eu tenho a honra de ser o seu relator. Nele, nós vamos estabelecer também mecanismos concretos, objetivos, imediatos para resolver o grande problema de execução de dívida, como disse Vossa Excelência, de milhares de produtores rurais, ao mesmo tempo em que abriremos linha de crédito para que esses valentes brasileiros possam reiniciar as suas atividades produtivas, portanto, recomeçarem as suas próprias vidas do ponto de vista econômico. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a MP, medida provisória 610, testemunhará o meu compromisso em minorar os impactos da seca, aliviando deste modo a gravíssima situação que afeta o Nordeste, os nordestinos e, principalmente, os produtores rurais. Os produtores rurais. Não importa, senador Walter Pinheiro, qual a origem desse dinheiro, se é do FNE, se é do Banco do Nordeste, se é do Banco do Brasil, não interessa a fonte. Interessa é que esse homem honrado, correto, decente, sério, honesto, trabalhador, não tem condições de pagar essas dívidas. E eu ontem falava para o ministro Guido Mantega e para a sua equipe, esse homem não é protegido pelas transferências de renda, esse homem não é protegido pela Bolsa Família, ele é protegido, senador Suplicy, pela sua própria produção. Ele não tem renda, ele faz a sua própria renda. Ele planta o feijão para comer, ele planta o arroz para comer, ele planta o milho para dar às suas galinhas e produzir o ovo para vender na feira, para tirar o leite, fazer o queijo e vender na feira e fazer a sua própria renda. Esse homem não tem produção de feijão porque a seca dizimou o feijão. Ele não tem produção de arroz porque a seca dizimou o arroz. Ele não tem produção de milho porque a seca dizimou o milho. Ele não tem mais a vaca porque a fome matou essa vaca. E nós temos que proteger esses homens e essas mulheres de bem, porque senão eles vão morrer juntos com aquilo tudo que já morreram, como o feijão, como o milho, como o arroz e como as suas próprias redes. Portanto, eu insisto que vai ficar, mais uma vez, registrado e patenteado aqui o compromisso desse sertanejo, senador Walter Pinheiro, com os sertanejos mais simples, mais humildes e que não têm a proteção do Estado.
essa proteção nós vamos dar. Por que a gente está aqui no Senado, desonerando linha branca, desonerando automóveis de luxo, e não podemos fazer o perdão dessas dívidas, desses desses pequenos produtores rurais que não têm como pagar essas dívidas. Não são caloteiros. Eu não estou defendendo aqui refis, eu não estou defendendo aqui a grande indústria, eu estou defendendo o pequeno, o pobre, aquele que tira o sustento do suor do seu rosto e da lavra da sua própria mão, a mão calejada, cortada do homem do campo e o rosto engilhado pelo sol claudicante do seu dia a dia de labuta. Portanto, eu quero dizer aqui hoje, mais do que nunca, ousar é preciso a fim de que a agricultura nordestina possa sobreviver e possa voltar a crescer, que os nossos lavradores, os nossos criadores possam reencontrar a esperança mediante uma solução definitiva para essa questão que já se arrasta por tanto tempo das dívidas dos pequenos produtores rurais. Eu apresentava ontem para a área econômica que um cidadão que pegou em 94 10 mil reais, 10 mil reais. Nós temos 6 ou 8 tipos de renegociações. Por algumas delas, esses 10 mil reais estão valendo quase 400 mil reais. Por algumas delas, esse mesmo valor, corrigido pela TR, não chega sequer a 80 mil reais. Portanto, nós vamos fazer uma grande renegociação de dívidas, nós vamos redefinir quem tomou esse dinheiro emprestado ao Banco do Nordeste e aos outros bancos, que estão na dívida ativa, inclusive, muitos deles, eles serão recuperados pela nossa coragem, senador Walter Pinheiro, pelo discernimento desse plenário, que não está lotado hoje, mas normalmente está lotado nos dias de grandes decisões dessa casa. Por essa coragem do plenário dessa casa, pela coragem desse parlamento e pela lavra, se Deus quiser, também de um substitutivo a essa medida provisória 610, sem arroubos, com negociações, com entendimento, com a sensibilidade da presidente Dilma, nós vamos fazer novamente a esperança de muitos brasileiros reacender no Nordeste do Brasil. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.